Bom, então a gente vai começar a discutir hoje o livro Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, da Eni Orlandi, da professora Eni Orlandi, da Unicamp. Né? Esse é um livro introdutório à análise do discurso, né? E tem um equivalente a ele também muito bom, né? Até um pouco mais didático, que eu não vou abordar aqui, mas se vocês quiserem ter acesso a uma linguagem um pouco mais didática sobre análise de discurso, tem um livro chamado Introdução à Análise do Discurso, da professora Helena Nagamini Brandão. Tá? Ele é também muito bom. Na verdade, são duas obras, né? Esse que a gente vai abordar hoje e o livro da professora Nagamini Brandão. Eles ambos são livros introdutórios, são obras introdutórias aos conceitos-chave da análise do discurso. Né? E aí cada um vai se adequar mais a um ou a outro. Eu prefiro trabalhar com Orlandi, que apesar da linguagem ser um pouco mais complexa, digamos assim, um pouco menos didático, mas ele vai mais a fundo em algumas questões. Né? Ele é um pouco mais... ele relaciona melhor, por exemplo, com os autores que dão origem à AD. Né? Aí, primeira pergunta. Is there any problem if I give this class in English, or do you prefer it in Portuguese? Em português? Ok. Então tá bom, tá? Eu vou me ater a isso, lembrando que os nossos próximos textos são Stuart Hall, né? Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ainda estará em português, a obra do Stuart Hall, e em seguida, por uma questão até de facilitar o nosso comentário dos livros, aí a gente já vai entrar em David Crystal, English as a Global Language, e Robert Phillipson, Linguistic Imperialism. Como essas duas obras estão em inglês, eu voltarei a dar as aulas em inglês em cima dessas obras, porque é mais fácil referenciar, comentar, mas, claro, vocês sempre podem pedir socorro. Tá? Bom, a primeira questão aqui, quando a gente ouve falar desse campo do saber, que alguns insistem em chamar de disciplina, eu já disse por que eu me nego a falar em AD como disciplina, né, visto que o Foucault questiona o saber disciplinar, mas a gente ouve intercambiavelmente análise de discurso e análise do discurso. E Eni Orlandi opta por falar numa análise de discurso. Né? Como na linguagem tudo é muito minucioso, o que vocês sentem aí? Qual o efeito que passa para vocês a troca, ou melhor, a subtração que Orlandi faz do artigo definido o, né, de discurso, como ela prefere falar, ao invés de do discurso? Isso, análise do discurso político, análise do discurso midiático. Quando ela fala em análise de discurso, ela está abrindo uma possibilidade ampla, né, de trabalhar com discursos na sua diversidade. Né? Primeiro, que eu acho que o mais interessante aqui é que não presume um discurso, mas vários discursos. Né? Então, Orlandi vai optar por abordar a análise de discurso e vai dizer que essa análise de discurso, alguns gostam de falar em uma linha francesa de análise do discurso. Né? É uma tradição francesa vinculada ao marxismo. Vinculada ao marxismo no sentido que toma a linguagem como algo material. Né? A linguagem na sua materialidade, a gente já viu isso em Foucault, como a linguagem altera, né, e regula as relações humanas. Né? O que seria essa linha francesa da análise de discurso? Na verdade, é uma oposição que se faz à vertente inglesa da AD. Eu conheço pouco para falar da vertente inglesa, mas o que eu posso te dizer é que a vertente inglesa ela teve uma perspectiva um tanto quanto mais intervencionista sobre o discurso. Então, eles acreditavam em fazer análise de discurso para mudar certas práticas, para a partir do conhecimento de como os discursos circulam, de como eles se estruturam, poder produzir certos deslocamentos práticos. Digamos que era uma disciplina, era um campo de saber, melhor dizendo, com o pé na teoria, almejando sempre uma prática, um deslocamento prático.
né, era, de certa forma, um fazer militante. A análise de discurso francesa, ela está mais preocupada em se voltar para o material linguístico, entender como os discursos se constroem, são distribuídos na sociedade, como eles falam sobre nós, né, nós falantes da língua, como eles falam sobre a história, como eles falam sobre as suas condições de produção, mas sem necessariamente querer intervir nessas condições. Não cabe ao analista de discurso, da perspectiva de linha francesa, produzir intervenção, né? Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu escrevi sobre método audiovisual, na minha monografia, algumas pessoas com as quais eu interagia, do campo da linguística aplicada, estudantes e professores, sempre me questionavam assim, bom, você está analisando o método. Qual é a sua intenção ao final, né? E eu próprio acreditava nisso no começo, que eu iria, a partir da análise daquele método, produzir um novo. Não, o analista de discurso, vinculado a essa perspectiva francesa, desconstrucionista, ele não está preocupado em construir, ele está preocupado em desconstruir, em dissecar um discurso, identificar nele as lacunas, as incongruências, mas não necessariamente para reerguê-lo. Cabe a quem interage com a obra, cabe a cada um reerguer seu próprio discurso a partir dessa implosão, né? Ou seja, trazendo de novo o meu objeto de estudo, eu analisava o método e alguém perguntava, bom, mas o que você vai propor? Nada. Eu vou propor que você pense como professor se isso te serve. Se você acha que isso te serve, continue fazendo isso. Se você acha que isso te serve parcialmente, continue fazendo o que parcialmente te serve e ressignifique o que não te serve. Se você acha que tudo é uma grande porcaria, reflita sobre sua prática. Você, professor, é que tem que mudar a sua prática. Não sou eu, analista, que tenho que dizer como você, professor, deve se comportar. E quem já foi submetido à banca comigo nessa parte de análise de material didático ou de métodos de ensino, sabe que eu sempre grifo trechos do tipo, o professor deve, ou espera-se do professor que, né, a metodologia deve, a gente não está numa posição aqui, na nossa, claro, se a pessoa adota a perspectiva da AD, eu grifo isso, né? Se ela adota outra perspectiva, aí é uma questão de se inserir na área dela. Mas quem está na perspectiva da AD não vai dizer o que o professor deve. Porque o professor tem um contexto de sala de aula bem peculiar dele, e ele sabe, espera-se que ele saiba o que ele deve ou não fazer, né? Mas a partir dessa reflexão, você está contribuindo para que o professor ressignifique melhor os seus deveres, a partir de uma reflexão interna. Não vem de mim para ele, eu não sou iluminado, eu, analista, não sou iluminado que vai dizer, olha, você está sendo behaviorista com seu aluno, você deve fazer diferente. Não. É ele que tem que fazer essa reflexão, né? E cabe a ele ressignificar a sua prática, né? Então, não é uma ciência prescritiva. A análise do discurso ela é eminentemente descritiva, né? E analítica, e reflexiva, né? E sendo inserido na tradição marxista, ela compartilha dos conceitos do materialismo histórico e do materialismo dialético, né? Diferentemente do marxismo ortodoxo, no entanto, né, que dizia que a língua não é material, né, as ciências do discurso, para não ser injusto e falar só na análise do discurso, porque a gente tem também outras ciências do discurso, e por curiosidade hoje está aqui a obra, né, Semântica do Acontecimento, né, do Eduardo Guimarães, né, é também uma semântica que trabalha a linguagem no nível de discurso e não no nível de sentença. A gente já viu essa diferença, né? Então, nós consideramos a linguagem como material, não só a AD, mas a semântica histórica da enunciação, ou semântica do acontecimento, né? A pragmática, né, trabalha com a língua como acontecimento, como fato, né? Então, nós costumamos dizer que são teorias casadas, né? Não é à toa. É porque Niorlandi
e Eduardo Guimarães são marido e mulher. São separados agora. Mas durante muito tempo foram teorias casadas. Então, o que ela vai chamar, por exemplo, de posição do sujeito, Eduardo Guimarães vai chamar de posição do enunciador. Enunciatário, locutor, locutor 1, locutor 2. É o sujeito se desdobrando em várias posições de sujeito. Ele tem locutor com L grande, que é o sujeitão, o indivíduo que se responsabiliza pelo dito, e locutor com Lzinho, que são as posições que você assume. Então, o locutorzão Uchoa assume vários Lzinhos. O Uchoa esposo, o Uchoa professor, o Uchoa militante, são os Lzinhos, são as posições de sujeito para N. Orlandi. Veja, são nomenclaturas distintas para conceitos muito parecidos, né? Então, a gente, diferentemente do marxismo ortodoxo, parte do conceito de que a língua é sim material. O que seria esse marxismo ortodoxo? O marxismo ortodoxo parte de que a língua é material. De que a língua não é material, né? O marxismo ortodoxo, ele é da natureza, ele vai no materialismo dialético para falar o seguinte: olha, a ciência tem que produzir benefícios e deslocamentos nas condições materiais humanas. E aí você tem uma supervalorização do tecnicismo das ciências exatas e naturais, né, em detrimento dos processos de reflexão, né, sob a alegação de que a linguagem não é material. Veja, esse é o marxismo ortodoxo. Por ortodoxo, eu chamo ortodoxo para não chamar de fundamentalista, né, que é aquele marxismo que só admite Marx e que não admite uma releitura de Marx, uma ressignificação das teorias de Marx à luz de uma sociedade que não é mais a de Marx, né? E é interessante, eu tenho tido o prazer, né, porque debater é sempre gostoso, de debater isso com alguns marxistas ortodoxos, por exemplo, no Face, com militantes. Eles não, porque Marx isso, Marx aquilo, e há um endeusamento da teoria de Marx como se ele fosse infalível. E Marx não é infalível, e Foucault mostra que Marx não é infalível, principalmente quando Foucault analisa o poder. Marx não pensou na capilaridade do poder. O que é a capilaridade do poder? O poder circulando no entremeio dos dois eixos que Marx traçou, proletariado e burguesia. Só que Foucault vai dizer, bom, mas entre o proletariado existe também diferenças de poder. Uma coisa é você ser proletariado do chão de fábrica. Outra coisa é você ser do proletariado e ser dirigente sindical. Outra coisa é você ser do proletariado e ganhar uma promoção, ser um encarregado na firma. Há um micropoder circulando, que Marx não considerou. Porque para Marx, como militante, não interessava fragmentar o proletariado. Interessava, ao contrário, que proletariados do mundo todo univos, né? Então é preciso entender que Marx tinha um propósito a fazer essa redução, né, em duas estratificações sociais bem definidas. Já Foucault, preocupado, não só Foucault, Derrida, toda aquela turma da França dos anos 60, né, Péchet. Vocês gostam de Péchet? Vous gostez do Péchet? Je gostei do Péchet fritot, com la cerveja. Péchet fritot é uma beleza, tá? Oi? Bourdieu, sim. Então, qual a grande preocupação desses teóricos? Desmascarar regimes autoritários de esquerda e de direita que surgiram na Europa, né? E como esses regimes se utilizaram dessa redução de classes, né, de duas categorias de uma estratificação social, para manipulá-las e para torná-las massas, literalmente massas. Vocês já brincaram de massinha? Massinha de modelar? O que você faz com a massinha? Você bota a massinha na forma quadrada, ela fica quadrada. Você bota a massinha na forma triangular, ela fica triangular. Massa é um negócio que você pega, você molda, você leva para onde quer, você faz o que quer, ela é maleável.
E é por isso que eu resisto. E quando um militante chega para mim falando que tem que dialogar com as massas, eu já fico muito preocupado com ele. Porque aí, nessa nomenclatura, já há uma grande postura autoritária de dizer, eu sei o que é bom para as massas. E as massas precisam necessariamente ter um líder. Né? Então, nesse sentido, Foucault ele é bem assim, ele dá bastante base para o pensamento anarquista. Né? Na verdade, não é que ele dá base para o pensamento anarquista, eu acho que ele leu muito do pensamento anarquista e fez uma ressignificação interessantíssima. Então, esse seria o marxismo ortodoxo. Aquela sociedade de base e superestrutura, proletariado, burguesia. Quase sempre o marxismo ortodoxo está fundamentado em verdades binárias. Ou você é de esquerda ou de direita, ou você é proletário ou você é burguês, ou você tem ou você não tem os meios de produção. Né? E mesmo Marx não foi tão reducionista porque Marx teorizou sobre a classe média. Né? E ele falava que a classe média é o fiel da balança de todo e qualquer processo que ele chamava ser revolucionário. Né? Então, os linguistas marxistas, meu slide está desatualizado, não tem mais o trema. Né? Eles buscavam provar a materialidade da língua, pois ela pode sim modificar as relações materiais. E tanto é verdade, né, que a gente já viu a performatividade linguística, mas tanto é verdade que você via aquelas multidões, né, se envolvendo em guerras e em movimentos, apoiando, dando suporte ou contestando as suas supostas lideranças. Né? Hitler movimentou uma multidão, só com o poder da palavra. Era um grande orador. Né? Stalin não era tão bom orador, mas tinha a imprensa, né? Ele tinha um aparelho de Estado, né? De propaganda estatal para convencer as massas de que tudo o que ele fazia era em prol do proletariado. E assim ele se manteve no poder. E ora, manter-se no poder é alterar as condições materiais de um grupo que está submetido a esse poder. Assim como no processo industrial de produção de bens de consumo, o capitalista é aquele que detém os meios de produção, né? Ele detém o maquinário, ele pode comprar força de trabalho. No discurso, existem algumas condições de produção que uns detêm e outros não. Se a gente voltar lá em Foucault, a gente vai ver que isso tem muito a ver com o conceito de autoridade e autoria. Só é autor de um discurso médico aquele que detém as condições de produção para proferir esse discurso, ou seja, o médico. Só é autor de um discurso jurídico, autor válido, né, aquele que detém o bacharelado em direito, pelo menos. Né? Então, no discurso, há algumas condições de produção que precisam ser preenchidas para que esse discurso signifique. Diz aqui, assim como no processo de produção industrial é necessário que haja meios de produção, na produção de sentido precisamos preencher certas condições para que a interpretação se dê. Em outras palavras, é isso que a gente normalmente em linguística chama de contexto. Né? Vocês aprendem desde a primeira disciplina aqui, que é muitíssimo importante para interpretar a linguagem. Né? Vejamos aqui o modelo de comunicação, né? E vamos pensar como aprimorar esse modelo. Né? Um cara chamado Roman Jakobson, já ouviram falar de Jakobson, né? Teorizou sobre o processo de comunicação humana. E ele falou na existência de um emissor e de um receptor, que se comunicam por meio da fala, da linguagem, que transmite a mensagem. Essa mensagem se propaga por um canal. Né? O canal aqui para nós, por exemplo, essa sala de aula, né? O canal é o espaço aéreo por onde se propagam as ondas sonoras da minha fala. Né? Vamos imaginar que a gente compartilhe a mesma língua, como de fato acontece. Né? Vocês compartilham, então, o código. Né? Tem a instância código que a gente não estava colocando. Vocês estão no mesmo canal. Ora, estão na mesma sala de aula. Né?
Eu sou o emissor e vocês os receptores. Se nada der errado, a mensagem é interpretada tal qual eu codifiquei. E se passar o 311 ali fazendo uma zoada danada, ou se passar a calorada ali apitando, o que acontece com a aula? Ninguém entende mais nada. Porque houve o quê? Houve um ruído, uma interferência no canal. É a mesma coisa que está acontecendo com a minha internet via rádio. O cara, não está chegando aí porque tem uma interferência. Exatamente isso. É o outro rádio interferindo e causando a não compreensão do código emitido. Né? Pode. Isso, vamos ver então. Essa linguística bonitinha do emissor e do receptor, ela já tem o primeiro problema, que é o conceito do assalto ao turno, né? Assalto ao turno conversacional. Quando um está falando, a gente vê muito isso aquelas famílias, assim, por exemplo, a família italiana de novela da Globo, né? Todo mundo fala ao mesmo tempo e tal. Ali Jacobson ia ficar louco, né? Porque Jacobson está presumindo pessoas em que um fala, o outro escuta, depois o emissor se torna receptor e o receptor vira emissor. Há um turno conversacional muito bem desenhado. Né? A gente sabe que nem sempre é assim. Na minha terra a gente fala que quem não é assim é mundiça. Né? O povo amundiçado. Né? Mas a gente sabe que é assim que a comunicação real se dá. Né? O emissor não é sempre emissor, o receptor não é sempre receptor, eles alternam. Então, veja, vocês já estão começando a problematizar o modelo de Jacobson, e é isso que eu queria. Né? Veja, ser emissor e receptor não se basta para que haja comunicação. É preciso que o código seja muito bem compartilhado. Vamos lá, o código nosso no Maranhão é língua portuguesa. O código em São Paulo é língua portuguesa. Aí eu, de sacanagem com o Kelman Nilson, lá no CIAD, quando a gente foi, a gente cismou de conversar como a gente conversa aqui. Então, eles dando muita risada e tal, e não iam para as palestras, eu como orientador sentia a necessidade de intervir e falar, ei menino, deixa de zoada, vão assistir a palestra. Os paulistas olharam assim, vocês acham que eles entenderam alguma coisa? Zoada? O que é zoada? Então não houve uma flutuação no código. Houve um conflito entre o emissor e os receptores periféricos. Né? Os receptores principais que compartilhavam meu código, receptores maranhenses, como eu, que eu já me considero maranhense, né? Entenderam beleza. Os receptores periféricos paulistas ficaram flutuando sem entender o que era zoada. Né? Não entendiam quando a gente falava que ia rangar porque estava brocado. Né? E a gente fazia isso de propósito para testar os limites, né, das variáveis da língua portuguesa. Vejam, havia um conflito. Como há um conflito entre vocês, alunos de letras em inglês, e o docente ou o falante nativo, né, para algumas expressões idiomáticas, por exemplo, que vocês não conseguem significar na pouca vivência com o idioma. Vocês precisam de tempo para maturar esse conceito. Né? Ou seja, vocês e nós, né, que falamos uma variante do português em relação aos paulistas, aos gaúchos, nós não partilhamos com eles, e vocês não partilham ainda totalmente com a língua inglesa, a menos que já tenham uma boa vivência com ela, mas não partilham certamente todas, porque ninguém partilha todas as condições de produção do discurso. Você chegar aqui numa aula de... Um exemplo bem prático. Você chega numa aula de álgebra linear no C7, você vai entender tudo. Você não vai entender tudo, porque ali está presumido ter feito a disciplina de cálculo 1, 2 e 3. Ali está presumido uma abstração matemática que nem todos nós temos. Assim como a recíproca é verdadeira. O cara chegar aqui e pegar uma aula de análise do discurso pela metade, ele não vai entender porque tem todo um conhecimento de linguística que está pressuposto. Ou seja, ele não possui as condições de produção do sentido. Né? O sentido é produzido dentro de contexto. É quem fala, para quem fala, quando fala, de que posição fala, com que propósito. Né? E outras tantas variáveis.
Ora, a língua é a ponte que liga emissor e receptor. Portanto, se a língua difere, a ponte tem uma fratura, né? E há o risco iminente de você cair da ponte, né? E o que seria o cair da ponte aqui, metaforicamente falando, seria o mal entendido linguístico. A falta da compreensão, da significação. Ainda estamos falando aqui na intencionalidade, a falta da significação daquilo que supostamente foi a intenção do autor. Por que eu estou falando supostamente? Porque a gente vai ver que a intencionalidade é questionável quando a gente jogar à luz da teoria freudiana aqui. No entanto, é na língua que se dão todos esses conflitos, né? Nós todos estamos no universo língua, né? E esses conflitos estão presentes e marcados na língua. São resultantes de diferentes condições de produção de sentidos. E eu acho que eu já contei para vocês o caso do meu pai com o médico, né? Ou não? Quando meu pai machucou, meu pai teve um acidente em São Paulo, a gente estava andando, ele caiu no vão entre o trem e a plataforma, né? Ele ali, coisa, né, do PSDB, comprou um trem que a baitola do trem, a bitola, era menor, né? E ficou um vão imenso, que cabe muito mais do que um pé humano ali. Meu pai já idoso, caiu. Foi no hospital. Chegou um médico, muito gente boa. Começou a interrogar ele e tal. Seu Guilherme, onde dói e tal? Meu pai com vergonha, né? Porque o poder do médico já é intimidador, né? É um homem estudado. Meu pai é um analfabeto, né? Meio acanhado e tal. E aí foi investigando. Meu pai foi gesticulando. Ele, seu Guilherme, tá doendo o espinhaço? Aí meu pai falou, Quer dizer, o cara teve a competência linguística de ir no universo de produção de sentidos do meu pai. Porque se ele perguntasse, está doendo sua coluna cervical, papai não ia conseguir responder ao estímulo linguístico, né? Ele compartilhou, então, das tais condições de produção. Provavelmente esse médico era nordestino ou filho, né? Para conhecer esse linguajar tão nosso, né? Portanto, entrar na linguagem, estar dentro do universo língua, é estar permanentemente negociando um conflito interno e com o outro, né? A gente entra na linguagem já necessariamente por um conflito. Lembra do que o Danilo falou da questão do não ser mais a extensão da mãe? Né? Por que você fala? Por que vocês, quando bebês, aprendem a falar? Chega um momento que já não é bonitinho fazer birra, bater o pé e gesticular, falar, uau, uau. Que é uau, o que, menina? Cachorro. Né? Você começa a ser inserido no universo da linguagem. Né? Quando você se dá conta de que não basta chorar para conseguir aquilo que você precisa. Porque a sua mãe já não te basta, ela já não é aquela ilusão de que ela é a extensão de você, já se rompeu pela castração do pai, né? Pelo não do pai, né? Que em francês tem o jogo linguístico, né? O nom do père, né? O não do pai e o nome do pai, né? É o processo de castração. Ali a criança entende que ela precisa verbalizar para conseguir o que quer. Ao verbalizar, você já está negociando uma falta, né? Quando eu interajo com alguém, quando eu peço algo, né? Eu estou buscando completar algo que me falta na interação com o outro. Tá? Então, nós só existimos, a partir desse momento da castração, nós passamos a existir como um indivíduo no mundo. Que até então você é o bebê, bonitinho e tal, mas é a extensão da mãe. Você não tem independência nenhuma, você não faz nada, você é a tua mãe. Ou quem faz a função de mãe. A partir desse momento da inserção na linguagem, você começa a existir como sujeito, ou se reconhecer como tal. E você vai viver dentro de um universo que é cheio de lacunas. A linguagem não é capaz de dizer tudo, né? A linguagem não é capaz de ser sempre transparente e objetiva, né? Quem já passou por alguma situação em que foi mal interpretado aqui? Todo dia a gente ocorre o risco de ser mal interpretado, né? E isso é da natureza da linguagem. Veja, a prova maior, mais cabal de que a linguagem não é óbvia, de que o que a gente diz não é só o que a gente diz,
São expressões do tipo, quando você chega na sua namorada ou no seu namorado e fala, meu bem, me desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas você disse. Né? Então, quando você tem que argumentar, veja, não foi isso que eu quis dizer. Ou, quando você tem, por exemplo, a Eni Orlandi adora essa expressão. Ela escreve, 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 teoriza, teoriza, teoriza. Aí ela vai lá no outro parágrafo, dito de outro modo. Ora, mas por que dito de outro modo? Por que tem que ser tão repetitiva? Porque a linguagem nem sempre consegue transpor tudo aquilo que está na tua mente para o suporte linguístico. Então você precisa parafrasear, né? Dizer de outro modo, para garantir que essa mensagem chegue o mais fiel possível e ao maior número de pessoas possíveis, que é o caso de uma obra, né, acadêmica. Então você tem que dizer de vários modos para abranger diversas condições de produção de sentido. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Então, uma das grandes funções, ou digamos assim, um dos grandes objetivos da análise de discurso é justamente mostrar que a linguagem não é. Ela está, ela é contextual, ela está na história, ela está na ideologia, ela está na organização social de um povo. Né? Então, sendo assim, vocês poderiam perguntar, Ushua, então qual a validade de fazer essa análise? Se todos nós somos sujeitos do discurso, né, se cada um de nós vai interpretar a coisa de uma maneira diferente, né, de uma maneira peculiar, né, somos todos reféns das condições de produção, então por que analisar o discurso? Sendo que a análise que você faz hoje não serve para amanhã. E aí, por que analisar os discursos? Ontem eu peguei um embate com um ex-aluno, que eu gosto muito, mas peguei um embate com ele porque ele me dizia que a literatura não é um documento histórico. Não mesmo? Até que ponto uma literatura não te fala da divisão de classes de uma sociedade, não te fala dos preconceitos e das verdades daquela sociedade, né? A Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um livro de muito valor histórico. Porque se você pegar ali, você tem como se organizavam certas sociedades em torno de reis, de faraós, etc. Como que o poder se dava numa determinada região, num determinado espaço de tempo. Aliás, em vários espaços de tempo, porque você tem o Velho e tem o Novo Testamento. Né? É um livro que mostra um pouco do papel da mulher em uma sociedade, do papel do homem, do papel do que era ser criança naquela época. Então, é sim um registro histórico. Né? E ali, eu vou dizer para vocês, se vocês pensarem realmente em produzir uma análise total, definitiva, resistente à história, aí vocês estão realmente ferrados com a análise do discurso, porque ela não se propõe a isso. O perigo da análise total é você incorrer na tradição marxista, na velha tradição marxista fundamentalista. Vamos lá, aula de morfossintaxe. Total. Derive a palavra total. Produza outras a partir do radical total. Total, totalmente. Totalidade. Totalitário. Produzir uma análise total é ser prepotente e arrogante. E é ser, em última instância, totalitário. Né? Querer apenas a tua verdade ao longo de toda a história. Né? E veja, não foi assim na Rússia? Né? Quando o regime começou a se burocratizar, quando os soviets, né, já não tinham mais toda a decisão porque estavam instrumentalizados por Stalin, que Trotsky denunciou, o que foi que Stalin fez com ele? Ele literalmente fez uma coisa que Foucault teorizou. Ele chamou Trotsky de louco. O Trotsky é maluco. Pior do que isso, ele chamou Trotsky de traidor. E mandou Trotsky exilado ao México. Ou seja, o México funcionou para Trotsky assim como a clínica funcionou para o louco. Né? Ó, sai daqui que você não é bem-vindo. Né? E produziu uma interpretação única e exclusivamente sua do marxismo, que lhe favorecia, né, para se manter no poder. Essa é a história de Stalin. Né? E
toda aquela voz divergente que se levantava, Stalin ou matava ou prendia, porque ele era muito bonzinho. Tinha uns que ele não matava não, só mandava prender, né? Então, é preciso entender que em análise do discurso, análises tem não só prazo de validade, mas cultura de validade, local de validade, né? A análise feita por analista A não necessariamente é idêntica à análise feita por analista B. Isso não quer dizer que ela vai ser totalmente diferente, mas cada uma tem suas peculiaridades. O analista, né, sei o que você quis dizer, é uma postura bem complicada. Porque, ora, se eu falo em inconsciente e nas características inconscientes da linguagem, não há sequer um querer dizer. Esse quis aqui já está problematizado. Você não quis dizer. Você disse. Muitas vezes a gente diz sem querer dizer. A gente diz sem querer, né? E muitas vezes a gente quer e não diz. E silencia. O silêncio é um conceito fundamental também na AD. Aquilo que não é dito, que é silenciado para dizer de outro modo, como a gente viu na aula passada, urinar e mijar, quando eu escolho falar em urinar e não em mijar, eu estou silenciando um dizer, escolhendo um público e não outro, né? Quando eu oculto os alunos que denunciaram e coloco que o professor é denunciado, aliás, eu preciso fazer uma correção, porque minha mulher é uma fera de gramática normativa e assistiu minha videoaula e me corrigiu que aquele sujeito, o professor é denunciado, não é nada de elíptico nem de oculto, ali é um agente da passiva, né? Mas quando eu boto esse agente da passiva e oculto os alunos que denunciaram, né, eu estou tirando as marcas da subjetividade interpretativa dos alunos, da agência dos alunos, e estou botando o professor no centro. Estou silenciando o modo de dizer, optando por outro, né? Então veja, não há esse querer dizer, né? Retomando o que a gente tinha falado sobre Foucault para relacionar aqui, eu tinha falado a vocês da importância de um pensador positivista para a noção de sujeito moderno, né? Nós tínhamos o sujeito moderno, que era agente, responsável, que se responsabilizava pelo seu dizer e portanto, também pelos seus fazeres. Nessa concepção de indivíduo, por exemplo, que o direito se fundamenta para condenar, para absolver, né, para imputar crimes a alguém, né? É um sujeito que pensa, logo existe, né? O sujeito cartesiano, né? Penso, logo existo. Portanto, tudo que eu digo é intencional. A análise do discurso, por outro lado, me permitam aqui incorporar uma fala do Lacan, a análise do discurso vai trabalhar justamente com um sujeito da natureza de onde não penso é que existo. Que sujeito é esse? Que onde não pensa é que existe. Mais ou menos. Onde eu não penso, penso logo existo. Esse é o sujeito consciente de si. Onde não penso é que eu realmente existo. Esse é o sujeito do inconsciente de Freud, né? Que Lacan depois vai também estudar. Onde eu não penso, onde eu não tenho acesso, onde eu não consigo racionalizar, é que está de fato a minha essência, né? E é justamente isso que o terapeuta busca fazer na clínica, na análise. É tentar dar vazão aos atos falhos, aos deslizes da linguagem que vão permitir o fluxo do inconsciente, né? Que o inconsciente extravase aquele dizer que está reprimido ali, que não sai, né? E que ao sair, né? Aí é o tal do batonzinho vermelho do armarinho, né? Que sai do armarinho, que resolve toda a questão, o X da sexualidade do rapaz, né? Mas ele não, em momento nenhum, relacionou a imagem do batom vermelho à questão dele da escolha homossexual e a questão fálica, né? Ele simplesmente falou.
Veja, ele não quis dizer, ele disse sem querer. E o analista atento pôde fazer essa relação. Posso garantir que essa relação está perfeita? Que essa interpretação dos sonhos é definitiva? Não. Um outro analista pode chegar a uma nuance interpretativa diferente. Mas, se aquela interpretação na relação analista-paciente surtiu efeito e produziu a cura, então eu posso dizer que foi uma análise bem sucedida. Claro que como a gente não pensa em cura em AD, é um pouco mais complicado, né, falar em análise efetiva ou não, na efetividade de uma análise. Então, ao invés de dizer, eu sei o que você quis dizer, o analista atento, preocupado em não ser arrogante, né, que pelo menos busca não ser, porque é difícil fazer ciência sem ser arrogante, né? A ciência por si só ela já é uma voz de verdade, portanto, uma voz de autoridade, toda autoridade corre o risco da arrogância, né? Você pode dizer que construiu uma hipótese, né, com base nas pistas fornecidas no discurso de alguém. Uma hipótese não é uma verdade. Eu tenho uma hipótese sobre ti. Eu tenho uma hipótese sobre como você se relaciona com o mundo, sobre como você se relaciona, por exemplo, com a língua inglesa, com o outro representado por essa língua, mas jamais uma verdade. Alguma questão até aqui, gente? Então, a análise do discurso não é uma ciência, não é um saber que pretende achar a verdade. Ela é de natureza especulativa e interpretativa. É bom que a gente tenha isso em mente, né? Nós não chegamos a uma verdade por meio da AD, nós chegamos a uma possibilidade, né, de verdade, a uma pista, né? Nós temos aí rastros, né? Mas nós nunca vamos chegar no bicho propriamente dito, mas a gente tem um rastro do bicho para seguir. Então, por que é isso? Porque a gente vai entender o discurso sempre a partir de uma perspectiva. Todo analista tem uma perspectiva. Todo analista é um sujeito inserido numa linguagem que é clara e objetiva, sim ou não? A linguagem do analista é clara, objetiva e transparente? Claro que não. Ele tenta provar, ou ele tenta argumentar justamente no sentido contrário. Que a linguagem, ela possui nuances interpretativas, ela é opaca, ela é portanto, passível do equívoco. Portanto, o analista não é jamais imparcial, né? Ele jamais será objetivo. A análise do discurso é, por definição, uma ciência em que a subjetividade conta demais, né? Isso quer dizer que eu posso analisar de qualquer forma? Não, claro que não. Você tem que fundamentar. Mas você pode chegar a resultados que outro analista não chegaria, né? Porque você está adotando uma perspectiva X que não é exatamente a mesma, né, de outro analista. Então, a análise é a perspectiva do analista sobre o objeto de estudo. E se eu olho o objeto de estudo de um ponto de vista, né, se eu olhar a Marina aqui por esse ângulo e for retratar, eu faço um retrato dela de perfil. Se eu olhar ela de frente, eu faço um retrato frontal. E assim é a análise do discurso. Depende de como você olha o discurso, ligado a quais outros discursos, né? A partir de que referencial bibliográfico, né? Então, está aí a justificativa de que por que duas análises podem necessariamente não ser iguais. Esse desejo, aí você vai falar, bom, mas qual a validade dessa ciência, né? A gente está acostumado com a academia que busca verdades, né? Que busca... Não cabe aqui, por exemplo, pensar que 2 mais 2 podem ser 4. 2 mais 2 são 4. Né? A gente tem essa mente do o preto no branco, né? O marxismo clássico, por estar inserido dentro do contexto positivista, também tem esse desejo da totalidade. Então, é compreensível que eles quisessem simplificar as relações de poder nas classes. Essa ideia de totalidade é o principal fundamento do marxismo tradicional. A AD, portanto, vai contribuir com o surgimento de um novo marxismo, né?
uma nova forma de ver o marxismo, com muito mais direito à diferença, né? Um dos grandes problemas do marxismo, uma das grandes críticas que o marxismo recebeu pelos liberais, neoliberais e até pelos próprios novos marxistas, é justamente o fato de que o marxismo eliminou a diferença. Vocês podem dar um exemplo de como o marxismo contribuiu para eliminar a diferença entre as pessoas? Nem toda diferença é para ser eliminada, né? Certamente o marxismo eliminou a diferença de classes, né? Eliminou mesmo. Ele queria eliminar, né? Ele dizia que queria, mas aí você vai lá no George Orwell, lê a Revolução dos Bichos e vê que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Mas vamos pensar no marxismo de Marx, ideal, que deveria ter acontecido, não no que aconteceu. Ótimo, o marxismo eliminou as diferenças de classe. Junto com elas, quais as outras diferenças foram eliminadas? As diferenças raciais. Se por um lado foi bom, e acabou o preconceito. Sim, acabou o preconceito, mas também você não consegue mais se ver como um indivíduo. Eu sou diferente dela porque ela tem o cabelo verde e eu tenho o cabelo vermelho, né? Isso te torna parte de um coletivão, né? De uma massa amorfa. E sendo massa, é muito mais fácil conduzir, moldar, guiar, né? O marxismo eliminou, por exemplo, o marxismo tal qual foi praticado na União Soviética, eliminou, por exemplo, a diferença do quê? Qual foi a principal diferença que foi eliminada? Regime político do marxismo. Nos Estados Unidos nós temos um regime bipartidário. E na União Soviética? Quantos partidos tinham? Na verdade eram segmentos, né? Os bolcheviques e os mencheviques eram todos submetidos ao Congresso do Partido Comunista. Era um regime monopartidário. Então, uma outra diferença que foi abolida no marxismo foi a diferença de pensamento. Cara, você não podia pensar de maneira diferente, né? Quer dizer, até podia, internamente, nos fóruns do partido. Mas se você não era delegado do partido, não ia para o congresso do partido, sua voz estava silenciada, estava delegada a outro, né? E se esse outro fosse voto vencido, aquele outro que te representa e você teriam que simplesmente aceitar o discurso da maioria. Isso acontece até hoje. Por curiosidade, se alguém tiver curiosidade e conseguir ser bom agente infiltrado, vocês podem entrar em algum grupo marxista por aí, frequentar as reuniões, né? Aqueles marxista mesmo, tipo PSTU, PSOL, né? Frequenta e vocês vão ouvir falar num tal de centralismo democrático. O que é o centralismo democrático? Primeiro que já é complicada a nomenclatura, porque se é centralismo, não é muito democrático. É você discutir. Beleza, vamos votar. Por exemplo, vamos apoiar imagina uma reunião do PSTU, vamos apoiar a greve ou vamos ser contra a greve? Né? Bom, a gente já sabe que eles sempre apoiam, né? Mas vamos supor que tenha vozes contra. Discute. Tem um carinha lá que é contra. Ele argumenta, prova por A mais B que não deve, tal, racionalmente perfeito. Então vamos votar. Vota. 5-1 ele perdeu. Qual é o discurso que ele tem que fazer para fora? Eu sou a favor da greve. Isso é o centralismo democrático. Era isso que era praticado na União Soviética, via de regra, né? Todos os partidos comunistas se estruturam assim. Não estou falando mais do PCdoB, porque o PCdoB nem comunista é mais. Tá? O PCdoB... aqui no Maranhão o PCdoB funciona como um PT dos descontentes, né, Yuri? Quem não está satisfeito com o PT, que nem o Flávio Dino, vai para o PCdoB para não ter que se juntar com a sarneizada, né? Inclusive até eu já estou quase indo também. Então. Olha, quando eu era da Uni, eu lembro que eles quiseram votar no Congresso o apoio a uma Palestina laica e independente. Eu sim, mas o que a Palestina laica e independente tem a ver com a minha universidade? Até tem, né? Mas não antes da gente votar aqui as coisas da universidade. Vamos deixar isso para depois, né? Depois a gente discute isso. Mas
Então, mas eles saíram justamente porque não aceitaram esse enquadramento do novo PT, no novo discurso, por exemplo, um PT que não dá calote em dívida, um PT que aceitou negociar com os empresários. Eles se recusaram a esse dizer. Quer dizer, é muito contraditório esse marxismo deles, porque ao mesmo tempo que eles querem que seus filiados, né, sigam uma diretriz, que se vota entre eles, não, tudo bem, você discorda, mas para fora você tem que falar que concorda, né? Eles próprios não submeteram a essa prática, porque quando o PT votou nos seus congressos lá que ia fazer uma reestruturação, que ia praticamente abandonar a bandeira do socialismo, ia falar de um capitalismo humanizado, que a gente pode até questionar se é bom ou não, né? Mas foi isso que foi decidido, eles, opa, estamos fora. Aconteceu agora recentemente de novo com eles na Uni. Eu sou da época em que esses caras eles iam para o congresso da Uni e rolava até porrada, né? E eles eram oposição à diretoria principal da Uni, eu também era, mas pertencendo a outro grupo. E a gente várias vezes chamava os caras para se unir, eles não se uniam com a gente porque diziam que a gente era de direita, né? Imagina, petista de direita, não sei mais o que é esquerda no Brasil. Mas enfim, eles tentaram ganhar a Uni. Eles não têm DCEs e DA suficiente para fazer isso, né? Então o que eles fizeram? Apelaram para a estratégia de pedir eleições diretas na Uni. Não conseguiram. Quando eles viram que não iam ganhar a Uni de jeito nenhum, o que eles fizeram? Estamos fora da Uni. Vamos fundar uma entidade para a gente. Ela se chama ANEL. Agora nós temos duas entidades estudantis no Brasil. Uma com PT, PCdoB e estudantes independentes, e outra ANEL, que é praticamente exclusiva do PSTU, né? É o famoso cara que curte ficar no monólogo, né? Fazer o quê? O cara gosta. Geralmente quando eles me dão panfleto eu falo, não, obrigado, eu não sou religioso, né? Porque eu não discuto política no nível religião, né? Política é para ser discutida racionalmente. Não é pra, né? E o grande problema do marxismo ortodoxo é essa religião de acreditar que só existe proletariado e burguesia. E que nada mais existe nesse meio, né? Por que a gente está falando muito nisso mesmo? Deixa eu tentar aqui achar meu ponto meu fio da meada de novo. Então, quando nós pressupomos essa noção de totalidade, nós pressupomos que quem analisa determinado evento tem uma imagem desse evento discursivo a partir de todos os pontos de vista possíveis. Dá para fazer isso? Isso era a vontade de quem? Olhar o objeto de fora. Olhar as sociedades de fora. Você pegar Levi-Strauss, né? E todos os estruturalistas da sociologia, se você pegar Saussure, vocês viram a postagem que eu fiz no Face do Saussure Pererê? Depois vocês veem lá, Saussure Pererê. Se vocês olharem a teoria de Saussure Pererê, o que Saussure Pererê quer fazer com a língua? Ele isola a langue e a parole. Por que ele deixa a parole de lado? Porque a parole é individual. E o que ele se propõe a fazer com a langue? Observá-la como uma estrutura exterior a ele, né? Ele não vai se ver como sujeito naquele processo. Ele vai se ver como o analista, o observador. Como que Galileu Galilei observava o sistema solar? Ele ia até os planetas? Claro que não, né? Mas ele construiu um objeto que o permitia enxergar de fora. Assim como o biólogo usa o seu microscópio para visualizar as células ou para visualizar os cromossomos de um determinado genoma, né? Esse é o desejo das ciências positivas. É olhar para o objeto sem se envolver com ele. Isso está mais para etnográfico ou para etnocêntrico? Etnocêntrico, né? É olhar para o objeto. Eu tenho a ferramenta de medição. Aquilo lá é meu objeto e eu vou olhar para ele de fora. Aí a gente tem um problema. O juiz, teoricamente, olha os jogadores, né, de dentro do campo. Não é isso? Vamos pensar a partida de futebol. O lance foi impedimento ou não? Por que o juiz erra? Na maioria das vezes porque ele está comprado, né? O Corinthians dá uma grana ali e tal, para ajudar, né? Ou então, a última vez aí o Corinthians se ferrou, não teve grana suficiente para comprar o juiz. Mas
considerando que o juiz de futebol está bem intencionado, por que ele às vezes erra o lance do impedimento? Sim, sim. Mas a regra do futebol, Yuri, diz que na dúvida pró-ataque. Na dúvida é pró-ataque. Na dúvida é não marcar o impedimento. Por que às vezes ele dá o impedimento e quando você joga no tira-teima, né, quando vem lá o Galvão falar aquelas coisas inteligentes que o Galvão sempre fala, né, e põe no tira-teima, você vê que foi impedimento ou não foi impedimento, diferentemente da opinião do juiz. O que o tira-teima consegue fazer que o juiz não consegue? O tira-teima tem a visão de fora, né? Ele olha o objeto por fora e ele consegue traçar aquela linha imaginária. O juiz é parte daquele contexto. Nessa metáfora do jogo de futebol, o analista do discurso, ele é o juiz do futebol ou ele é o tira-teima? Ele está mais para juiz dentro do jogo ou ele é um tira-teima? Se a gente pegar a metáfora do jogo de futebol, o juiz e o tira-teima, qual dos dois o analista de discurso se parece mais? Com o juiz, homem, né, que está lá, ou... Dependendo do ângulo que eu olho essas carteiras aqui, elas estão na mesma linha. Isso, parabéns. E do ângulo por onde eu as olho, elas estão desalinhadas. O que isso diz a vocês sobre a construção de sentidos, a interpretação? Como é construído o sentido? O sentido é sempre o mesmo? Isso. Depende do posicionamento, né? Não só do autor, mas também do leitor. Isso vocês viram, né? Em leitura e produção textual, eu não sei em qual das línguas portuguesas que vocês fizeram, mas vocês viram que a produção de sentidos ela é relacional, né, entre autor, leitor e obra, né? Então, dependendo do ângulo de visão do juiz e do bandeirinha, ele vai ver o impedimento. E dependendo, não. Assim como dependendo da posição do analista, você vai ver um determinado fenômeno linguístico que vai apontar como pista de alguma coisa que para você é importante. Dependendo do teu ângulo, não. E aí, eu acho que eu espero ter mostrado para vocês como a linguagem ela é, de certa maneira, não óbvia. Né? Não existe óbvio para o analista. O analista está preocupado justamente com aquilo que parece mais insignificante na língua. É naquilo ali que ele vai se debruçar. Vou dar um exemplo para vocês. Bem rudimentar, mas um exemplo. Quando o cara fala assim, olha, eu não tenho preconceito com ninguém não, gente. Olha, eu tenho até uns amigos negros, muita gente boas. Onde que mora o problema? É no até. O analista do discurso vai pegar esse até e ele vai escrever um tratado de 100 páginas sobre o até do cara. Porque o até indica o limite onde esse cara pode ir na sua tolerância, né? Fala muito sobre o que ele considera uma regra de normalidade, que é não ter os amigos negros, e ele até os tem, né? Então por aí vai, né? Assim como, né, pode parecer que eu fui chato com o cara lá, mas quando o cara fala que nos verdadeiros centros, nos verdadeiros polos brasileiros, São Paulo e Rio, quer dizer, como o cara se posiciona como sujeito maranhense? Fora do centro, né? Na periferia, portanto, né? E isso aí dá pano para manga para falar sobre a autoestima do povo daqui, sobre como a gente pode pensar em, né, no caso do analista do discurso inglês, por exemplo. Eu não deixo lá de ter meu pé lá com os ingleses porque eu tenho esse meu viés militante, mas como a gente pode reconstruir essa nossa autoestima, né? Enfim, mas para isso a gente vai precisar de teoria, de conceitos que a New Orlando vai apresentar para a gente nessa obra, tá? E são conceitos chaves da AD. Eu ia falar um deles, mas na verdade não é um, são dois, né? Dois deles são os esquecimentos, né, que ela vai falar. Na linguagem, necessariamente nós passamos por dois esquecimentos para poder enunciar.
Não é que eu esqueço assim, não, eu vou esquecer porque eu quero. Não, ele é constitutivo da linguagem. O fato de você falar significa que você esqueceu. Esqueceu de duas coisinhas. Esqueceu daquela voz que falava antes de você, que o precedia muito, que você pegou esse bonde andando. Portanto, esquecimento de que você não fala as coisas sozinho. Você vai em algo que é social e reorganiza para construir seu dizer. Né? Esse é um dos esquecimentos. E o outro esquecimento, eu não estou botando na mesma ordem que a Orlando, já eu boto. Tá? E o outro esquecimento é de que aquilo que você disse pode ser dito de tantos outros modos. Né? Uma coisa, por exemplo, imagina se o Lula tivesse tido a sacada em 89, de em vez de falar, eu não vou pagar dívida externa, ele tivesse falado assim, eu vou primeiro gastar o dinheiro do povo com o país. Né? Sabe, ele silenciou o calote. O calote está lá ainda, tá na entrelinha. Né? Mas ele silencia. Né? São as formas de dizer a mesma coisa que a gente tem e a gente se esquece que essas formas são múltiplas. Resumindo, a gente se esquece, por um lado, que a linguagem é polissêmica. Né? Que ela possui muitas formas de produzir sentido. E que uma só forma também pode produzir muitos sentidos. E por outro lado, a gente esquece que ela é parafrástica. Que você diz, redizendo o que já foi dito por outros, fazendo paráfrases, reorganizando coisas já ditas. Esta aula é uma paráfrase da aula de análise do discurso que eu tive, das disciplinas que eu fiz no mestrado, dos livros que eu li. Essa aula não passa de paráfrase. Eu não sou a origem dessa coisa chamada análise do discurso. No entanto, se eu falar qualquer bobagem grande aqui, alguém que assistiu o vídeo depois e quiser questionar, vai questionar a mim e não a vocês, porque teoricamente eu sou a origem desse dizer sobre a análise do discurso. Estou me responsabilizando como autoridade no assunto. Estão entendendo mais ou menos os dois esquecimentos? O que são? Eles estão relacionados, portanto, ao fato de a linguagem possuir duas características fundamentais, a paráfrase e a polissemia. Tá? Eu vou voltar nesse conceito mais à frente. Outro conceito importante é o de interdiscurso e de memória. Interdiscurso a gente já tinha falado, é a interconexão entre diferentes formações discursivas. Professor, o que é formação discursiva? Chego lá, calma. O que é o interdiscurso? É quando eu entrecruzo, por exemplo, um campo do saber, que é o linguístico, com outro campo do saber, que é a psicanálise, ou a psicologia, para produzir um artigo em psicolinguística. Ali tem um entrecruzamento de dois discursos. Né? Mas não só. Por exemplo, quando eu chego aqui no Yuri, e falo assim, Yuri, meu filho, estou preocupado com você. Porque você está visivelmente dando sinais de cansaço. É o professor que está falando só? Yuri, eu estou vendo que você está cansado. Yuri, toma um remédio para você ficar mais disposto. É só o professor que está falando? É claro que tem uma voz do professor que quer que o seu aluno esteja presente na aula no melhor de sua forma. Mas tem o discurso do amigo, tem o sujeito amigo falando. Tem um pouco de paternalismo, né? Essa coisa do dar o conselho, do recomendar. Então tem vários sujeitos falando na minha fala. Tem várias formações discursivas que se juntam no meu dizer. A formação discursiva de amigo, de professor, meio que de pai, de tudo um pouco. Né? E o que é a memória? A memória é a memória. São aqueles conceitos que a gente tem reservados, né? Arquivados sobre determinados dizeres. Né? Por exemplo, nós temos uma memória discursiva sobre direta já. Eu acho que eu já tinha dado esse exemplo para vocês. Né? O que foi o movimento direta já? Você retoma aquela questão das pessoas na rua, de verde e amarelo e tal. Então, quando alguém vem e diz direta já na Uni, ali tem uma memória discursiva de um outro evento. Né? Eu vou retomar cada um desses conceitos
mais em detalhe e com mais exemplos. Outro conceito-chave para nós é o sujeito. Sujeito do discurso. Atenção, sujeito é diferente de indivíduo. E também é diferente de sujeito de pesquisa, né? Normalmente a gente faz uma distinção quando a gente trabalha com linguística de corpos para fazer análise discursiva. A gente usa sujeitos de pesquisa para falar dos entrevistados, dos informantes. E quando eu falo em o sujeito, eu estou falando na categoria sujeito para análise do discurso. O que é o sujeito? É esse sujeito que entra na linguagem, né, que aceita jogar o jogo da linguagem, né, ainda na fase da castração, que se aceita incompleto, e que a partir daí vai buscar a sua completude justamente na interação linguística com o outro. Ele está assujeitado às condições de produção do discurso, né, dadas pela língua e pela ideologia. Ele é sujeito da língua e sujeito da ideologia. E ser sujeito, portanto, é estar submetido a subject, né? É estar abaixo de certas condições. Está submetido a elas. Então vamos lá. Agora sim. Esses são os 3 conceitos que a gente vai ver em detalhe. O que seriam os 2 esquecimentos? O primeiro é o esquecimento que N. Orlandi vai falar, que é ideológico. É o que está ligado à natureza da polissemia, do aspecto polissêmico da linguagem. E aí N. Orlandi vai dizer para a gente o seguinte. O primeiro esquecimento, né, é da instância do inconsciente. Olha o Freud aqui. Né, onde não penso é que existo. Né? Então, o esquecimento número 1 é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Portanto, é a ideologia que produz esse esquecimento. Né? Que esquecimento é esse? Por ele, temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos os sentidos pré-existentes. Os sentidos são sociais, eles são compartilhados na sociedade. Mas quando eu digo, isso é uma mesa, eu tenho a ilusão de que quem está dizendo isso sou eu, quem está afirmando isso sou eu, portanto eu me responsabilizo. Né? Quando eu digo, Marina, você está aprovada, a ilusão é de que eu a aprovei. Mas eu estou retomando isso no discurso de tantos outros professores que já aprovaram seus alunos antes que eu o fizesse com a Marina. Me fundamentando numa mesma autoridade que foi conferida a eles e que agora é conferida a mim por um mesmo sistema institucional. Dá para entender como que é esse esquecimento ideológico? Aparentemente assim, quem falou fui eu, foi o Uchoa. Mas não foi o Uchoa que falou. Foi o sujeito professor. Foi uma categoria, foi uma posição de sujeito assumida pelo indivíduo identificado pelo nome José Uchoa, do CPF número tal, do RG número tal. Então, você esquece que esse seu dizer é social. E ele já está construído para você. Né? Já tem um leque para você utilizar. Você pensa construir seu dizer, mas na verdade ele já está ali pronto para ser usado. Né? Já tem um poder distribuído a ti. E o esquecimento número 2 está relacionado ao aspecto parafrástico da linguagem. Quando nós enunciamos, né, a gente articula o dizer de um modo e não de outro, numa sequência, não em outra. Né? E, inevitavelmente, quando eu faço isso, como disse o Danilo, quando eu movimento um signo linguístico, eu deixo tantos outros possíveis de lado. Eu silencio. Né? Então, quando você escolhe o signo, você esquece dos outros. Você esquece que há outros modos de dizer, há outras possibilidades do dito. De novo. Então, o que seria essa paráfrase e polissemia? Né? Veja, nós estamos sempre reproduzindo e ressignificando dizeres anteriores ao nosso. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Foucault que diz quando fala que uma voz o precede.
né? Os novos sentidos não vêm das palavras em si, porque as palavras são as mesmas, que já circulam aí há muito tempo, né? Mas das condições de produção, essas sim únicas. As condições de produção que eu tenho aqui hoje não são as mesmas condições de produção desta mesma disciplina no semestre passado, porque são outros alunos com outras leituras. Então os sentidos... Ah, professor, mas vai ser muito parecido. Sim, vai ser muito parecido, nunca idêntico, né? Os sentidos que vocês vão conseguir construir do ato de cursar essa disciplina não são necessariamente os sentidos que aqueles alunos do semestre passado construíram. Eu não posso garantir que vão ser os mesmos, porque vocês participam de outras condições de produção, né? E a gente sabe, uma disciplina nunca acontece exatamente da mesma maneira, né? Na verdade, nenhum dizer acontece da mesma maneira. Você pode pegar um script de um filme, uma peça teatral, se você assisti-la 2 vezes, você vai ver que o ator, em alguns momentos, ele tem que improvisar. E naquele improviso é que você tem justamente marcado que ali trata-se de discurso e não de enunciado, né? Porque é um acontecimento único no mundo. Por outro lado, tudo que nós produzimos em termos de sentido também não é garantido. Eu estou dando uma aula aqui para vocês sobre o que é sujeito, sobre o que é linguagem, sobre o que é ideologia. Eu não posso garantir que vocês vão sair daqui compreendendo exatamente o mesmo que eu compreendo sobre sujeito, linguagem e ideologia. Eu posso tentar minimizar essas discrepâncias, mas minimizar é presumir que elas sempre vão haver, né? Porque a linguagem é interpretativa. Eu não posso assegurar que o cidadão X leia Vidas Secas e seja afetado por essa mesma obra da mesma maneira que o cidadão Y de um outro contexto, fora do Brasil, por exemplo, que não conhece o que é sertão. Ele vai interpretar diferentemente. Daí vocês já imaginam, quem fez tópicos de tradução comigo, eu cheguei a mencionar, vocês imaginam o trabalho que deve ter sido para o professor John Milton, que é professor lá da área de tradução da USP, para traduzir Vidas Secas para o inglês. Imagina o que deve ter sido difícil achar um nome para Severino ligado à ideia de vida severa, de vida rígida, né? E ele acabou tendo que manter Severino e explicar com uma nota de rodapé, né, o que significava o nome nas várias possibilidades interpretativas. Oi? Perdão? Sim. Exatamente, né? Tem tudo a ver, né? Os nomes são idênticos, né? John and Mary, né? Você vai lá, eu quero comprar um livro de John and Mary, se ferrou, né? Não vai achar. Vai na livraria americana, vou comprar a historinha do Little John and Little Mary, né? Para os meus filhinhos lerem, né? Ninguém vai saber o que é, né? Então há as ressignificações, né? E é por isso que Joe Cocker, como diz o meu amigo Paulo Costa, meu aluno Paulo Costa de Morfossintaxe, não se pode traduzir o nome do cantor Joe Cocker como John Traficante, John Vendedor de Cocaína. Não tem nada a ver, né? Cocker, sufixo ER nem sempre funciona como fazedor de. Mas voltando à aula séria, né? O que significa dizer, então, né, que o sentido não é garantido? Nós dependemos de interpretar para nos comunicar. As nossas palavras, elas não são só nossas, elas são sociais. A linguagem não é transparente, portanto, o sentido também, amigo, não é garantido. E aí é daí que vem, desculpa, você não me entendeu bem. Gente, tá todo mundo entendendo? Quer que eu repita? Por que quer que eu repita? E nunca vai ser. E nunca vai ser. Quer que eu repita? Daqui para frente eu posso dizer assim, vocês querem que eu parafraseie? Né? Trocando em miúdos, várias expressões do português justificam esse caráter não transparente da linguagem. Olha, trocando em miúdos, dito de outro modo, isto é, né? Tal e tal e tal coisa, isto é. Ou seja, leva a uma conclusão que o cara já devia tomar sozinho, né? Pela série de evidências que você apontou. Mas como você quer garantir que ele conclua da mesma forma que você mete lá, isto é, e conclui por ele, né?
Nosso próximo conceito, só para ver se vai dar tempo aqui, seria o de interdiscurso e memória. Interdiscurso, né, quando eu falo em interdiscurso, eu falo, portanto, do curso do discurso. Eni Orlandi é um pouco poética, até para falar dessas coisas, mas chega a ser um pouco prolixa também. O que é discurso? É língua em... Eni Orlandi vai dizer, é língua em curso. Língua em movimento. E o interdiscurso é precisamente o movimento, né, do discurso. Né? Nós usamos as palavras dos outros em nosso contexto. Nós movimentamos as palavras que são sociais, que pertencem, portanto, aos outros, para produzir coisas nossas. E aí eu pego dos outros de lá, dos outros de cá, e articulo, reorganizo o meu mosaico para produzir um discurso que eu acredito meu, que eu acredito dele ser a fonte. De acordo com as minhas condições de produção, essa organização vai se dar. Então, por exemplo, se a gente perguntar já sobre memória, se a gente perguntar a alguém de outra geração o sentido de qualquer palavra, ela vai ter outra flutuação, ela pode ter, não é que ela vai ter. Ela pode ter outra flutuação de sentidos que não é a nossa. Por exemplo, um exemplo bem ingênuo. A Marília Gabriela uma vez estava entrevistando o Maguila. Vocês já imaginam o que deu isso, né? E perguntou a ele, Maguila, você já lutou alguma vez na sua vida contra homossexual? Ele responde, não, Gabi. Nunca lutei contra esse negócio de homem sexual, não. Né? O que a palavra homossexual afetou o Maguila ali? Obviamente ele entendeu o que ela quis dizer, né? Mas o fato de ter redito essa palavra erroneamente, homem sexual, como é que o Maguila de fato se refere a homossexual no dia a dia dele? Viado. Viado, bicha. Né? Ele não, sabe, não é do universo dele. Ou seja, existem vários modos de dizer. Mas ele articula o dizer dele de outro modo e ele foi levado a articular da mesma maneira que a Marília Gabriela. E aí que ficou a questão da piada do engraçado, né? Porque ele redisse erroneamente, né? Pelo contexto em que ele estava, de mídia. Não é legal falar viado, ainda mais na mídia. Né? Então ele redisse ali de outra forma. Né? Mas se você pegar a palavra, por exemplo, massa. Ou, melhor dizendo, maneiro. Né? Pega essa palavra fora de contexto, maneiro. Pergunta pro teu avô, seu avô ainda é vivo, né, Yuri? Pergunta pro seu avô quando ele era criança pequena lá no Ceará, o que é maneiro? O que ele vai te responder? Meu filho, carrega aqui esse saco aqui, é bem maneiro. É bem maneirinho. Uma coisa maneira, portanto, com uma pessoa de uma certa idade, é uma coisa que não é pesada. Aí a gente recebe aqui a visita de um ilustre aluno da UFRJ, né? Aí vem falar assim, ô professor, aquela menina lá que senta lá na frente lá, de óculos, a Marília, aquela menina lá é maneira, professor. Aí ele quis dizer que a Marília é bem magrinha, levinha. Ela é legal, né? Então o sentido aí é o mesmo léxico. É o mesmo léxico, maneiro. É a mesma sílaba, a mesma fonologia, é a mesma fonética da palavra, mas adquirindo outro sentido, né? Por outro lado, então aí há diferentes referenciais na memória discursiva. Por outro lado, certas palavras recorrem à memória de outras. Já falei do exemplo do direta já, fora color. Quando eu falo em fora color hoje, todo mundo sabe exatamente do que eu estou falando? De que período da história do país, de quem que eu estou falando. Né? Ah, nós vamos fazer uma manifestação ali, vamos fazer um fora Sarney. O que o fora Sarney remete? Ao bem-sucedido fora Collor. Não é isso? Né? Não obstante,
não é pouco frequente vocês verem manifestações do tipo fora fulano, fora ciclano, fora Sarney, fora Rosiana, fora Lula, já vi, fora PT. Todos eles estão em consonância, em ressonância de sentido com o fora Collor, né, que foi talvez o primeiro movimento do Brasil para tirar um governante, né? Direta já a mesma coisa, e mensalão, né? Essas palavras elas não carregam consigo as suas próprias condições de produção, elas significam contextualmente. Mensalão foi criado por Roberto Jefferson em 2005 ou já existia? O que vocês acham? A palavra mensalão. Mensalão vem de uma coisa que é mensal. Já existia ou foi ele que criou o mensalão? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Isso caiu no conhecimento popular depois que o Roberto Jefferson falou o termo? Ou todo mundo já falava sobre mensalão antes dele dizer? Não com a palavra mensalão. Aparentemente, quem criou o termo foi Roberto Jefferson. A gente tem essa ilusão de que quem criou o termo foi ele. Daí que, se você for no site da Receita Federal, a palavra mensalão está lá, está sendo tirada, é bem verdade. Eles estão criando agora uma coisa chamada carnê-leão. Mas o nome do carnê-leão, até bem pouco tempo atrás, era mensalão. Era uma forma mensal de pagar o seu imposto de renda. Roberto Jefferson certamente conhecia a palavra e deu a ela um novo valor histórico. Portanto, a partir de agora, mensalão vai funcionar na memória discursiva do brasileiro não mais como a forma de pagar o imposto de renda, mas como o ato de corromper deputados a votar em certas emendas. Ganhou uma nova história, a palavra ganhou uma nova historicidade, digamos assim, uma nova materialidade linguística. O sentido original era um carnê, né, um pagamento parcelado mês a mês do seu imposto de renda. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Na nossa memória discursiva, homo ganhou uma relação de igualdade a sabão em pó. Você fala sabão homo, você vai buscar qualquer um lá. Não, mas, enfim. O termo mensalão aqui, vamos pensar, ele era um termo rarefeito. Quantas pessoas no Brasil, quanto por cento da população brasileira paga imposto de renda? Certamente uma parcela muito menor de pessoas do que as que assistem televisão. Então, quando o mensalão ganha a dimensão da mídia e passa a ser conhecida da coletividade como um todo, aquele sentido prevalece. O interdiscurso, então, é a associação entre as palavras e os sentidos que elas vão ativar na memória, né? No caso de direta já, não se trata apenas de um adjetivo associado com advérbio, mas de um acontecimento histórico direta já. Mensalão é o acontecimento histórico mensalão, né? E toda vez que eu retomo, o mensalinho do Severino Cavalcante, não sei se você lembra daquela coisa tosca que foi presidente da Câmara durante um tempo, mandou Gabeira calar a boca, etc. Né? Ali no caso dele, ele foi caçado por causa do mensalinho. Quando eu falo em mensalinho, eu estou falando do quê? Do mensalão pequenininho. Ou seja, estou retomando uma memória discursiva do que seja um ato supostamente de corrupção, um desvio ético, e que se, portanto, ali coube punição, no mensalinho também cabe uma punição, né? Nem que seja uma puniçãozinha. O interdiscurso, né, ele vem dizer então que a nossa memória ela não é individual, sendo coletiva, né, a gente já viu isso, né, como essas palavras esses conceitos que circulam na memória são coletivos.
nós vamos ativar uma teia de significados. A gente vai adquirir as nossas ideias por meio da linguagem. E aí vai construir novas ideias a partir dessa mesma linguagem, né? Articulando saberes de diversos campos, de diversas formações discursivas, né? Perpassados, portanto, por várias, cadê meu mouse? Várias ideologias que circulam em cada um desses meios sociais, dessas formações discursivas. O texto, portanto, é uma trama, é um tecido, né? Se você pegar a palavra texto, você consegue derivar ela até chegar em trama. Texto, textura, não é trecer não, tá, gente? É tecer, né? É uma tessitura, né? Uma trama. Já viram a véia fiar? Né? Tem a música, né? Estava a velha no seu lugar, não sei o que, não sei o que, e a velha fiar. Já viram alguém fazendo renda? Como que é feito aquilo? Você pega um fio, junta com outro, passa ali e faz uma trama, um verdadeiro emaranhado, né? Não é à toa que Lacan vivia perdido lá com os nós dele. Ele fala nos nós do discurso. O interdiscurso é precisamente essa teia. Vamos imaginar discurso pedagógico, discurso científico, discurso da gramática, discurso sobre literatura. Tudo isso aqui é o interdiscurso no qual se filia, por exemplo, um estudante ou um profissional de letras. Ele vai ter que articular todos esses conhecimentos. Nesses pontos de entrecruzamento é que está o interdiscurso. Cada pontinho desse, onde um segmento discursivo de um certo saber, de um certo grupo social, se entrecruza com o outro para produzir um novo sentido, é que está o interdiscurso. A articulação de várias formações discursivas. Muito complexo, gente? Não? Eu acho que quando vocês lerem Orlando, minha aula vai ficar um pouco mais clara. Eu sei que a culpa dessa vez é minha, né? Que não deixei o livro no Siga a tempo. Mas está no Xerox e está no Siga. Portanto, o texto é uma rede. Assim como uma rede de computadores tem seus pontos de nó, né? O texto se articula, ele articula conceitos de vários campos do saber, de várias gamas de preconceitos, de verdades, de crenças, de modos de se organizar socialmente. Portanto, todo texto é sim e diz sim sobre a sua história. Por mais que aquele aluno lá não queira, a literatura, por mais ficcional que se acredite, né? Ele me deu, por exemplo, o exemplo, o exemplo é ótimo, né? Ele me deu o exemplo de Emília no País da Gramática, para dizer que era uma obra completamente ficcional, já que Emília não existe, e nem menos o País da Gramática. O que tem de histórico na obra de Monteiro Lobato, Emília e o País da Gramática? Quando Emília vai ao País da Gramática, sim, eu vou ter acesso a uma concepção de gramática, com certeza, que vai estar emulada na voz daquele autor, por meio do seu personagem Emília e daqueles outros que interagem com ela. Mas eu vou ter uma visão sobre gramática própria daquele momento histórico, né? Então não há como escapar da natureza histórica da linguagem. Todo e qualquer o hieroglifo, se a linguagem não fosse histórica, né? O hieroglifo não, aquelas pinturas primitivas não estariam sendo estudadas pelos antropólogos, né? Porque aquilo ali também é linguagem. Aquilo ali, em última instância, é discurso, né? E aquilo diz sobre os costumes deles, ou não diz? Quando você tem lá um animal, lá uma anta, o cara apontando uma flecha, lá o desenho rudimentar na pedra, mas você tem um indício, não estou dizendo que você tenha uma verdade, mas você tem uma pista de como se organiza aquela sociedade. Portanto, é um discurso, né? E esses discursos estão conectados, está tudo conectado, né? Malhação, tudo conectado, né? Você não simplesmente fala, agora eu vou falar única e exclusivamente da posição de linguista. Não dá.
Porque por mais que você tente silenciar as outras vozes, eu vou sempre falar com os tics de professor, com os trejeitos de quem leu certas obras e, portanto, vai relacionar a elas e não a outras, né? Com os atos falhos que denunciam, por exemplo, a minha ausência de religião, né? Quando eu faço essa leitura da Bíblia como livro exclusivamente histórico, fica evidenciado no meu discurso, por mais que eu defenda que eu coloque a tolerância a várias religiões, mas fica meio claro que eu me sinto isento em relação a elas, né? Embora respeite todas, mas não significa que eu tenha que aderir a nenhuma. Então, você não fala de uma única posição. Nunca. Isso é praticamente impossível. A menos que você seja surtado, né? Se policia o tempo todo no discurso para não escapar. Bom, quando a gente voltar na próxima aula, nós vamos falar de memória discursiva. Assim que eu terminar de discutir com vocês aí, eu quero ver se a gente assiste um filme, tá? Eu estou pensando em passar um filme para você, para a gente ver como que essas questões culturais, do discurso, elas escapam de nós mesmo, como que a gente está nesse universo meio que de maneira inconsciente, e como que a arte é capaz de retratar isso, tá? No caso, a arte cinematográfica, a gente vai ver um filme sobre movimentos de direitos civis nos Estados Unidos. Eu não vou adiantar muito não, porque se eu adiantar, vocês vão atrás do filme ver antes e estrago o barato da discussão, tá? Mas a gente conversa então na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Talvez todas, né? Tem, né? Fala, Catiele. Marina? Diga. Vamos lá no slide. Isso. Espera aí, vamos lá. Eu construí uma hipótese. Onde é que está esse slide? Ah, tá aqui, tá aqui. Sim, você fala, sim, a análise ela não necessariamente é uma verdade. Qual seria a pergunta? Deusa dizia o seguinte para mim, a minha orientadora: é preciso ter fé no conceito. Da mesma maneira que você lê o texto sagrado e tem fé, e por mais que questionem sua fé, você vai com ela, porque a fé, já diz Gil, a fé não costuma falhar. É preciso acreditar no conceito e deixar de acreditar em tantos outros. Portanto, é preciso se filiar teoricamente. Então a teoria não é uma verdade no sentido de ser a verdade. Ela é um modelo para a verdade. Ela é um discurso de verdade, né? No qual você acredita, e ao me filiar, por exemplo, a Foucault, eu estou necessariamente me desfiliando de o francês Descartes. E só vou recorrer a Descartes, se for o caso, para fundamentar o meu Foucaultianismo, ou seja, desconstruir a ideia de Descartes, retoricamente, né? É crença, é um pouco de crença, é filiação, né? Ser filiado ao PT é não ser filiado a nenhum outro partido. Ser filiado à AD é não ser filiado à linguística formal. É por isso que a gente resiste tanto. Eu resisto muito em falar que eu produzo trabalhos, que eu oriento alunos em análise de discurso de linha francesa, porque isso acaba restringindo o nosso campo de atuação. E isso, na verdade, eu devo à minha orientadora, que deve ser futura também, de doutorado, que ela fala assim, em vez de falar em análise do discurso de linha francesa, vamos ser mais gentis, vamos falar: estamos no campo dos estudos discursivos sobre a linguagem e o sujeito. Porque a gente pode pegar, por exemplo, a semântica histórica da enunciação, a gente pode pegar os estudos culturais, a gente tem uma gama maior, não infinita, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o Stuart Hall, o marxismo dele não é o marxismo do Lenin, por exemplo, né? São inconciliáveis, né? O marxismo de um e o marxismo de outro.
Mas ele certamente dialoga com a N. Orlando. Se eu falasse que eu vou fazer análise do discurso de linha francesa, já teria muitos problemas para incluir a teoria do Stuart Hall. Porque em alguns pontos ele converge, em outros ele diverge. Então, quase sempre em ciências humanas, a teoria é uma questão de ter fé no conceito. É meio triste isso, mas é uma fé que a gente tem. Né? Então, por isso que eu não critico a fé de ninguém, porque eu também tenho as minhas. Né? Sim, Jaliston. Sim, deixa eu ver. Ah, é nesse próprio slide aqui. Sim. Análise a perspectiva do analista sobre seu objeto de estudo. Sim. Hum. Sim, o ponto de vista é quem cria o objeto. É exatamente isso. E Saussure queria justamente um ponto de vista que pudesse dar conta de ver o objeto todo. Né? De modo que a Lang não o interessava. Porque ele sempre seria um falante individual. Ele queria olhar as línguas, comparando francês, espanhol, alemão, português, para ter a noção do todo, da totalidade, olhando de fora. Por isso ele não trabalhou só com o francês, que era a língua dele. Ele trabalhou com várias línguas em comparação umas com as outras. Porque o ponto de vista é que cria o todo, exatamente. Então, o ponto de vista do analista são as condições de produção da análise que ele vai ter que vão criar a própria análise. Tem muito a ver com Saussure, e é por isso que eu digo, Saussure não tem nada de antagônico à análise do discurso. Ele é praticamente um co-criador. Ele deu para nós as condições de produção para fazer esse tipo de ciência. Mais alguma dúvida, gente? Posso encerrar então? Vocês, por favor, leiam a N. Orlando. Se puderem dar conta da obra toda, eu sei que para quarta não dá, mas para essa semana, até o fim dessa semana, porque eu pretendo dar mais uma aula de N. Orlando e vou passar para vocês um pequeno trabalho, tá? Oportunamente a gente discute o que é, mas eu já digo que presume as leituras de Foucault e de Orlando e o bom relacionamento entre as duas, né? A boa comparação, digamos assim, entender que o que Orlando está falando, em grande parte, Foucault já disse, né? E tentar entender quais são esses conceitos que um diz e o outro reafirma. Tá? Vamos encerrar por aqui então. Bom? Bom descanso.